Paz do Senhor, sou grata a Deus por mais uma oportunidade de estar junto com vocês, falando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu gostaria de começar com uma oração. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos livrado do mal. Senhor, fala em nossos corações, através da Tua palavra, conforte nossos corações e nos dê ânimo para a próxima semana, Senhor. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que nessa quarentena nós tivemos muito tempo de refletir sobre as coisas que nós fazemos em casa, como mãe, como esposa, e nós acabamos entrando numa rotina automática, né, de fazer, limpar, organizar, e nós fazemos isso várias vezes por dia. E eu tenho buscado encontrar alegria nos afazeres domésticos, procuro fazer com meu coração, abraço esse meu chamado e procuro servir a minha família como se estivesse servindo ao Senhor. E acredito que todas nós tivemos muito tempo para estar lendo, vendo coisas na internet. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o título de Mãe Marte, né? É um título que circulou na internet que me faz pensar que nós, como mães e esposas, não estamos sozinhas, porque existem muitas mães por aí reclamando, muitas que estão ou já passaram pela fase da maternidade, sabe o que é olhar para um filho bem cuidado, com a sensação do trabalho bem feito, quando dentro sempre nutre aquele sentimento de autopiedade. E muitas vezes nos colocamos em último lugar, servimos até ficar cansada. Mas a pergunta é, qual é a condição do nosso coração? Porque Jesus ele está sempre preocupado com o nosso coração, muito mais do que com as nossas ações. E eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho que eu assisti, que Nicole Johnson fala sobre a mulher invisível. Ela disse que circulava pela casa, falava com o marido e com os filhos, mas que ninguém respondia. Aí isso foi chegando uma situação que ela concluiu que se eles não respondiam é porque eles não enxergavam ela. E se eles não enxergavam ela não era ninguém. Aí uma amiga chegou de uma viagem ao exterior e ela e outras amigas se reuniram num restaurante para comemorar essa chegada. Enquanto a amiga falava dos hotéis que tinha ficado, da viagem, ela sentou ali se sentindo invisível como sempre. Até que a amiga lhe ofereceu um livro que trouxe de presente, e esse livro falava das grandes catedrais da Europa. E na sua dedicação, ela escreveu com admiração pela grandeza daquilo que você faz quando ninguém vê. E folheando aquele livro, ela percebeu que o nome das pessoas que construíram aquela catedral era sempre desconhecido. Ou seja, muitos deles fizeram coisas sem saber que alguém notaria. E no livro tinha uma história no rodapé escrito sobre um construtor que esculpiu um pequeno pássaro dentro da viga. E aquela viga seria coberta por um telhado. E alguém chegou para ele e perguntou por que ele gastava tanto tempo com algo que ninguém nunca ia ver. E diz que ele falou que Deus vê, porque ele confiava que Deus via tudo. Então aqueles construtores, eles davam a vida inteira, dia após dia, naquela construção gigantesca, sem nunca ver aquilo terminado, porque algumas daquelas catedrais demoraram 100 anos para construir.
E numa outra observação do rodapé dizia que nenhuma outra catedral daquele tamanho seria construída novamente, porque as pessoas não estão mais dispostas a fazer sacrifício para um trabalho tão grandioso. Então ela fechou o livro como se ouvisse Deus dizendo para ela: eu te vejo, você não é invisível para mim, nenhum sacrifício seu é pequeno demais que eu não possa notar. Isso me faz pensar, eu também não quero que o Miguel diga para os seus amigos aquilo que eu faço em casa. Eu quero que ele volte para casa e quero que ele sinta paz. E esse título Mãe Marte faz nos pensar que existem muitas mulheres que gostariam de estar na nossa situação. Mas Mãe Marte, a maioria de nós nunca saberemos o que é servir humildemente até a morte. Muitas de nós nunca estaremos numa situação em que a nossa fé em Cristo exige a nossa própria vida, que é o custo para honrar esse título de mártir. No entanto, nós, como mulheres cristãs e homens, somos chamados para andar o caminho estreito, que é descrito em Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Por que isso é tão difícil? Porque carregar uma cruz não é fácil. Em Lucas, Jesus diz assim: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. As nossas vidas, elas não podem nunca ser tiradas de nós por ser seguidor de Cristo. Assim mesmo, somos chamados a negar a nós mesmos, a assumir a nossa cruz e andar diariamente por esse caminho estreito. Tem um escritor que escreveu um livro, Escravos para Cristo, e ele diz: ser escravo de Cristo é a melhor definição de um cristão. E ele também fala muito sobre as traduções da Bíblia, onde certas palavras foram trocadas, E ele usa o escravo ao invés do servo, porque no original falava doulos 130 vezes no Novo Testamento, que significa escravo. Então nós conhecemos muito bem o versículo que diz: está bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel e muito te colocarei. E ele gosta muito dessa versão que diz: está bem, escravo bom e fiel. Nós vemos também que Paulo, ele referia a si mesmo como escravo de Cristo. Ele diz em Romanos 1: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolos, enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. E muitas versões também diz que é servo de Cristo. Eu gostaria de compartilhar um trecho que se encontra em Atos 6 e 7. Naquele dia, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 se reuniram com os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria,
e passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau e um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Você sabe qual que era o trabalho deles? Junto com alguns homens, Estevão foi designado a atender a necessidade que incluía distribuição de comidas e servir as mesas. Parece muito com as responsabilidades que temos hoje em dia, das mães invisíveis em todo o mundo. No entanto, Estevão, ele recebeu corretamente o título de mártir porque ele foi apedrejado até a morte por sua fé. Então, não somos mães mártires, mas como Estevão, podemos satisfazer a necessidade dos outros. Como Estevão, devemos nos esforçar para ser mulheres cheias de fé e do Espírito Santo, cheias da graça e do poder. E como Estevão, podemos relatar a fidelidade do Senhor vista na palavra de Deus e em nossas próprias vidas. Nós somos chamados a ser escravos de Cristo, negando a nós mesmos diariamente e assumindo a nossa cruz e seguindo diariamente. A resposta não é autocuidado, mas sim a submissão ao nosso Senhor. E por sua graça, somos motivados por nosso amor a Cristo. Não nos orgulhamos das nossas realizações, porque sabemos que nos é imputada a justiça de Cristo e não a nossa. Vamos servir e dar o nosso melhor para a honra e glória do nosso Senhor. Eu gostaria de terminar com uma oração. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Que a nossa servidão, Senhor, não seja um peso, mas sim uma alegria. Nós sabemos que muitas pessoas anseiam ter uma família. Muitas pessoas querem voltar para alguém e estão sozinhas nesse mundo, Senhor. Nós temos uma família e nós temos a Ti. Nós somos gratas, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Somos gratas pela Tua mão, pela Tua provisão, Senhor. Continue conosco, que o Teu Espírito Santo esteja sempre nos direcionando e nos falando o caminho a seguir, Senhor. Somos gratos por tudo que temos recebido das Suas mãos. Obrigada, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.